Amém. É uma honra, irmãos, poder voltar a esse bom lugar, né? Aqui, de fato, eu chamo essa sala um oásis no deserto, um lugar de paz, onde nós revigoramos as nossas forças e começamos o dia na presença de Deus. Amém. Quando Pode você falar. faz uma leitura bíblica, vocês percebem que os homens e mulheres de Deus foram, de fato, pessoas que dormiram pouco, né? Mas que passavam noites na presença do Eterno. Amém. E essa sala realmente existe para isso, para a gente começar o dia na presença do Eterno. Hoje e amanhã nós iremos tratar esse assunto preso no palácio e liberto na caverna. Preso no palácio, liberto na caverna. Nós iremos estudar dois personagens, o rei Saul e o rei Davi. Samuel julgou a Israel por 12 anos. Foi o período de juiz de Samuel. E nós encontramos na Bíblia a transição da teocracia para a monarquia, de modo que o rei Saul foi o primeiro rei de Israel, o primeiro monarca de Israel foi o rei Saul. O rei Saul, ele começou o seu ministério quando Samuel já era idoso, né? E aí Samuel ficou triste porque nessa transição era o seguinte: Deus falava com o profeta e o sacerdote. Através do profeta e do sacerdote, dessas pessoas consagradas, então era feita assim a teocracia, Deus reinando de maneira direta com Israel. Israel começou a querer copiar outras nações. As nações pagãs tinham o rei, uma figura humana, e Israel, infelizmente, queria copiar as outras nações e pediu um rei. Samuel ficou triste, Deus disse: Olha, Samuel, não é vocês que eles estão rejeitando de fato a mim. E aí nós nos deparamos com o Saul, de família bem estruturada, família de Benjamim, né? Família muito bem conceituada. Ele é interessante a história de Saul, porque ele sai para buscar os animais de seu pai e volta como rei de Israel ungido. E nós encontramos, no entanto, irmãos, um episódio assim triste na vida do rei Saul. Saul, ele ficou encantado com a fama, com o glamour, e infelizmente isso não fez bem para ele. Eu já gostaria, antes de ler a Bíblia, fazer uma pergunta aqui e dar oportunidade para dois participantes aí dizer para mim e responder o seguinte: na sua visão, o que é o sucesso? O que é sucesso para você? Na sua visão, como vem na sua mente sucesso? O que é sucesso para você? Alguém gostaria de participar conosco? Joana, você pode abrir o microfone aí para dois participantes? E aí, serva de Deus, eu quero, de fato, que vocês participem conosco antes de abrir a palavra. O que é sucesso para os meus irmãos? Quero que dois me respondam essa pergunta. O que é sucesso na sua visão? É quando você consegue realizar sonhos e que esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque sendo só da vontade do homem, eu acredito que não seja sucesso. É um fracasso. Mas quando está dentro do plano de Deus, né, você avança, você sente e Deus está com você. Aí, esse eu entendo como sucesso. O êxito, né? De acordo com a vontade de Deus. É o resultado de uma vida dedicada, focada, sem desistir do que quer. E aí ele chega lá, ele alcança. Amém. Já dizia que sucesso é uma sucessão de sucesso que sucede sucessivamente sem cessar. Legal. Irmãos, na visão do profeta, sucesso é quando você segue irrestritamente a voz de Deus. Aí você tem sucesso. Só que sucesso para nós é visibilidade. Sucesso para nós são conquistas, não é? Uma faculdade, um projeto de vida, melhorar. E isso não está errado você sonhar. Porém, nós percebemos algo interessante, sabe qual é, irmãos? Que o céu não vibra com as minhas conquistas. O céu vibra com as minhas renúncias.
De modo que Deus não ama as minhas conquistas, mas Deus ama as minhas renúncias. Porque quando eu conquisto, essa conquista pode me tornar soberbo. E foi isso que aconteceu com o rei Saul. O texto aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo 28, a partir do verso 6. Ele estava, irmãos, tão cheio de si, que ele não buscava a Deus em espírito e em verdade. De modo que ele começou a cometer uma série de falhas de caráter. E o texto sagrado diz aqui que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a partir do verso 6. O Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul, com os seus servos, correu para uma mulher médium, o necromante, uma necromante. Então Saul correu para uma necromante, porque o Senhor não ouvia. Verso 8, Saul disfarçou-se, se vestiu com outra roupa, e foi com ele 2 homens, de noite, chegaram à mulher. Veja só que coisa aqui interessante, meus irmãos. De fato, nós temos uma recomendação para ter sucesso. Ter sucesso é ter a palavra de Deus. Ter sucesso é seguir as recomendações divinas. Muitas vezes nós queremos aquilo que dá resultado, não aquilo que de fato é a vontade de Deus. Como que um homem instruído pelo céu, um rei de Israel, procura agora uma feiticeira? Sabe por quê? Porque na concepção dele, ele queria o que desse resultado. Se dá resultado, vale a pena. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem sempre o que dá resultado é aquilo que é a vontade de Deus. Nem sempre a nossa vontade é a vontade divina. Porque, de fato, Deus habita quando nós renunciamos. Nas palavras de Jesus, negue a si mesmo. Jesus espera, irmãos, e Deus, o nosso Pai Celestial, espera que a nossa vida seja pautada não no que eu quero, não no que eu sinto. O que eu sinto é importante. O que eu quero é importante, mas a vontade de Deus tem que ser soberana na minha vida. A vontade de Deus tem que subjugar a minha natureza humana, os meus desejos. Veja aqui algo interessante, irmãos. O rei Saul, ele usava uma coroa. O rei Saul usava uma coroa sem Deus. O rei Saul usava uma coroa sem Deus. E Deus usava Davi sem uma coroa. Vocês estão entendendo? O rei Saul usava uma coroa sem Deus. E Deus usava Davi sem coroa. O que significa isso? Que a vontade de Deus é mais importante do que fama e posição. O que nós temos buscado em nossa vida? A presença de Deus ou as nossas realizações pessoais? O que enche, de fato, os nossos olhos? É o mundo? São as conquistas do mundo? Ou fazer a vontade do Deus eterno? Saul, ele ficou tão cheio de si, que, de fato, ele, na sua mente, é o seguinte: eu busquei a Deus, não resolveu, então vou buscar o mal. O que eu quero é que dê certo. O chefe da ONU, das Nações Unidas, né, um dos líderes lá mundiais, disse o seguinte: nós precisamos de um líder, que seja Deus ou que seja o diabo. Nós queremos um líder. Já pensou? O mundo quer um líder, não importa quem ele seja. Deus, irmãos, eu quero que vocês anotem isso no coração. Deus prefere bons homens do que grandes homens. Vocês estão entendendo? Vou repetir para vocês. Deus prefere bons homens do que grandes homens. Porque homens bons
podem ser grandes, mas nem sempre homens grandes são bons homens. Deus quer nos usar como pessoas bondosas, onde a caridade, o amor e a justiça alcancem o nosso coração. O rei Saul tinha uma coroa, mas não tinha Deus. Davi, e Deus usava Davi sem a coroa. Saul usava uma coroa sem Deus. Deus usava Davi sem uma coroa. Isso significa que intimidade com Deus é mais importante do que fama e posição. Meu irmão e minha irmã, pergunto para você nessa manhã, o que você está buscando, intimidade com Deus ou fama? O que você está buscando, intimidade com Deus ou visibilidade? O que você está buscando, a vontade de Deus ou obter recursos? O que você está realmente vivendo? Que cristianismo você está vivendo? A altura realmente da cruz de Cristo? O céu, de fato, ama quando eu renuncio. Quando Jesus Cristo pediu, sabe, irmãos, que Simão seguisse a ele, Jesus Cristo não pediu que Simão deixasse um barco vazio. Não. Quando Jesus Cristo pediu para Simão seguir ele, Simão tinha feito, viu, Dió, a maior pescaria da sua vida. Você já imaginou isso? Deus pediu que Simão deixasse o barco cheio de peixe e fosse seguir a ele. Deus não pediu a Simão que ele fosse seguir a Cristo depois de uma pescaria fracassada, de maneira alguma. Então, meu irmão Oliveira, Deus ama muito mais a sua entrega do que a sua conquista. Deus vibra muito mais quando Deus olha para você e diz assim: meu filho Oliveira deixou aquele trabalho lá por amor a mim. Então, eu sou mais importante do que o bem-estar dele aqui na terra. Para mim, eu sou mais importante para ele do que o salário no final do mês. E aí eu pergunto uma coisa para os meus irmãos que estão aqui presentes. Você está preocupado com o final do mundo ou com o final do mês? Tem gente, Oliveira, que se preocupa mais com o final do mês do que o final do mundo, não é verdade? Tem gente que está mais preocupado com o final do mês, quando vai receber, né, o recurso, do que o final do mundo. A nossa preocupação nessa manhã deve ser não somente com o final do mês, mas com o final do mundo. E o final do mundo e a ética e, de fato, a justiça em Israel não era mais a preocupação do rei Saul. A preocupação do rei Saul era a sua coroa. Quantas vezes na nossa vida, com o nosso salário, com o nosso bem-estar, onde, às vezes, aquele que está necessitando, parece que a gente não tem muito tempo para ir. O rei Saul, irmãos, tinha uma coroa, o rei Saul tinha um palácio, o rei Saul tinha soldados, o rei Saul tinha um exército, mas o rei Saul não tinha Deus. Santo Agostinho, bispo de Hipona, um dos líderes dos primeiros séculos da igreja cristã, disse certa vez o seguinte: quem tem tudo e não tem Deus, não tem nada. Quem não tem nada e tem Deus, tem tudo. Vocês já imaginaram, meus amados irmãos, o que nós estamos buscando realmente? É o evangelho ou o nosso bem-estar aqui na terra? Eu quero dizer para vocês nessa manhã que o céu de hoje está mais preocupado com a sua salvação do que com o que você tem aqui nessa terra. Jesus Cristo está mais preocupado com a sua salvação do que com o seu bem-estar aqui. Mas às vezes a gente faz uma leitura de que de fato a gente quer ficar aqui. Às vezes a gente está vivendo como se Jesus Cristo não fosse voltar, e o nosso mundo fosse aqui. Às vezes nós medimos a nossa comunhão com Deus pelo carro que a gente anda, pela roupa que a gente veste, pela casa que a gente tem, mas não é assim os valores celestiais. Quando Jesus Cristo disse para mim e para você, vinde após mim, negue a si mesmo, ele está dizendo para você o seguinte: Simão, eu quero que você deixe esse barco cheio de peixe aí. Isso aí não te pertence mais. Simão, eu quero que você aprenda a viver pela fé. E, de fato, essas coisas, irmãos, às vezes faz mal para a gente, sabe? De modo que, quanto mais eu me apego a Deus, mais eu me desapego desse mundo. Quanto mais eu me apego a esse mundo, mais eu me desapego das coisas de Deus. E foi assim com o rei Saul. A fama,
a visibilidade, o sucesso e o palácio ofuscaram o brilho da glória de Deus na sua vida. Esses dias aqui, choveu aqui no prédio que eu moro, e quando eu vinha caminhando, me chamou a atenção um grupo de mariposas que estavam sendo queimadas no poste, sabe? Elas são atraídas pela luz do poste e acabam morrendo queimadas. Muito de nós estamos sendo atraídos pelas luzes artificiais desse mundo. As luzes do glamour, da fama, dos recursos, dos bens materiais, e às vezes acabamos nos queimando, queimando a nossa visão celestial, queimando, às vezes, o interesse de morar no céu. E eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, onde está o seu tesouro? Jesus Cristo disse certa vez, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que os valores celestiais da palavra de Deus seja a nossa preocupação constante. Fazer a vontade de Deus seja o desejo de todos os meus amados irmãos que estão aqui nessa sala, nessa manhã. Buscar a Deus seja o nosso objetivo. Saul, ele começou, irmãos, o seu ministério tão bonito. Ele começou o seu ministério de maneira maravilhosa. Os animais de seu pai perdeu e ele foi buscar. Enquanto ele vinha buscar os animais de seu pai, ele foi aclamado como rei. Mas sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, a fama, a visibilidade, os recursos me tornam soberbo, me tornam uma pessoa avarenta, me tornam uma pessoa, às vezes, amante. E, às vezes, nesse mundo, nós perdemos o foco. Porque nesse mundo era o desejo de Deus que o rei Saul ele realizasse 3 coisas. E eu quero que você escreva isso no seu coração. O desejo de Deus para Saul, sabe o que era, irmãos? Que ele adorasse a Deus, amasse as pessoas e usasse as coisas. O desejo de Deus para a vida do rei Saul. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Só que, às vezes, nós investimos essas coisas. Nós falamos que adoramos a Deus, mas nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Às vezes nós amamos mais as coisas e usamos as pessoas. Usamos as pessoas para os nossos desejos egoístas. Usamos pessoas a quem nós amamos. E foi assim. Um ato inconsequente do rei trouxe, de fato, terríveis consequências para Israel e para ele. O meu sincero desejo nessa manhã é que você seja uma bênção, que você reine, que você floresça onde você é plantado, que a palavra de Deus reine no seu coração, que eu e você, nós possamos ser um canal de bênção. O texto sagrado diz que, infelizmente, ele foi buscar conselho com uma feiticeira, não é? Saul disfarçou-se. Já pensou? Vestiu outras roupas e disfarçou. Ou seja, o cristianismo daquele israelita era de fato uma farsa. Ele disfarçou, ele vivia uma vida aqui nesse momento, uma vida dupla, né? Ele foi buscar ajuda. Onde você tem buscado ajuda? Onde você tem buscado recursos? Em quem você tem confiado? Na força do seu dinheiro? Na sua habilidade? Na sua capacidade? Ou no braço forte do Altíssimo? Que a nossa confiança dessa manhã seja no braço forte do Altíssimo. Que nós possamos fazer dele o esconderijo. Que o Altíssimo, de fato, nos proteja sob as suas asas. Do contrário, nós estaremos presos no palácio. Seremos presos da nossa própria arrogância, do nosso próprio desejo. Não é hora, irmãos, de escolher o mundo. Não é hora de escolher o prazer. Não é hora de escolher a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Saul, de fato, foi um rei que deixou uma mancha terrível no seu ministério. Simplesmente porque ele fez
o que ele queria, o que ele julgava aos seus próprios olhos. Que nós possamos, nessa manhã, ter um parâmetro. E o nosso parâmetro seja a palavra de Deus. Quantos gostariam, nessa manhã, de ser usado por Deus? Quantos gostariam de ser uma bênção, onde quer que vá? Quantos gostariam, nessa manhã, pela misericórdia de Deus, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas? Quantos gostariam de tomar essa decisão nessa manhã? Feche os seus olhos, vamos conversar com o nosso Pai Celestial. Bondoso Deus e amorável Pai, em teus braços de amor nós encontramos a guarida para as nossas almas cansadas. Que a nossa vida, Senhor, não seja a vida de Saul. Que nós não possamos viver como se o Senhor não existisse, mas que o Senhor seja a razão da nossa existência. Em Ti nos mantemos, em Ti nós vivemos, em Ti, só em Ti, nossa alma ficará satisfeita. Nós queremos ser libertos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Liberto para as boas escolhas, liberto para Te adorar, liberto para amar as pessoas e usar as coisas. Que o Espírito Santo de Deus toque em nosso coração, que nós possamos ser usados por Deus, possamos ser uma bênção. Eu estendo a minha mão para abençoar cada família aqui presente nessa sala. Que a graça de Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Finalizo repetindo mais uma vez. Saul usava uma coroa sem Deus. Deus usava Davi sem coroa. É mais importante a intimidade com Deus do que a posição e o poder desse mundo. Que Deus nos abençoe nos dias de amanhã em sua santa e bendita presença. Abraço apertado. Unidos somos fortes. Deus está no comando e a vitória é certa em nome de Jesus, tá? Amanhã